ouvintes. Quem vos cumprimenta aqui é o pastor missionário Sebastião Donizete. Nós estamos hoje, no dia 18 de agosto de 2017, o 12º elo da campanha Restaurando Almas do Inferno. E sabemos que é de suma importância empenharmos em prol da obra do Senhor. E quero falar para você, talvez você esteja até achando assim estranho de que eu esteja anunciando esta campanha nesta hora da palavra. É porque o pastor Sebastião Donizete estará entregando esta palavra. O nosso amado irmão passou-nos, Marcelo Antunes, nos passou um áudio. Agora tem aproximadamente uns 15 minutos e estava impossibilitado de trazer a palavra. E uma campanha, ela não pode ser quebrada ao elo. Deus seja louvado por Ele ter levantado esta campanha para a restauração de almas e salvação. Amém? Graças a Deus. Logo mais eu estarei conversando com vocês, trazendo uma outra palavra de edificação para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título da campanha: Restaurando Almas do Inferno, baseado no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 32. Resgatando almas do inferno, é esta campanha que nós iniciamos. E no Evangelho de João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero tirar por base esta palavra dentro da própria palavra, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 33, que vem falar sobre a vida de um jovem, a cura de um endemoniado. Cura, possamos dizer, a libertação, o resgate da vida de um jovem endemoniado. Estava na sinagoga um homem possesso de demônio, um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do fogo, saiu dele sem lhe fazer mal. Veio o espanto sobre todos e diziam entre si: que palavra é esta? E até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Nós sabemos, baseado nas Sagradas Escrituras, que os demônios são espíritos, e espíritos desprovidos de corpos. Eles, para fazerem a sua maldade no planeta chamado Terra, para causar a destruição, para causar a enfermidade, a agonia, o homicídio, o causador da mentira, da trapaça, da infidelidade, o causador do transtorno na vida do ser humano,
o causador de levar muitas vidas a ser dependentes de químicas tóxicos. Eles são responsáveis e os únicos culpados para levar o homem, a mulher, a juventude a se tornar cativos pelo álcool, por todos os tipos de bebidas que causa a doença, a enfermidade no corpo do ser humano. Mas eles, para causar tamanho transtorno na vida do ser humano, ele precisa de entrar em um corpo. Ele precisa de ter um corpo para ele agir. Ele precisa de um corpo para trazer a destruição, para causar a morte, para levar o homicídio. Ele precisa de um corpo. E um corpo disponível, um corpo que esteja à disposição da vontade dele, é que ele vai entrar para fazer a tamanha destruição. E na palavra venha nos falar que Jesus, ele entrou em uma sinagoga. O interesse do Senhor era estar a tempo e fora de tempo, em algum lugar, apregoando a palavra do Deus vivo, para a cura, para a libertação, para os ensinamentos da palavra de Deus. E nesta sinagoga, uma certa feita, em que ele ali se encontrava para ministrar a palavra de Deus, em meio todo o povo que ali se encontrava, também se fazia presente um homem, o qual muitos das multidões que ali se encontravam, olhando para a fisionomia deste homem, estas pessoas o enxergavam como um homem comum. As pessoas encontravam no seu olhar algo comum na vida daquele homem. Talvez pela sua maneira de falar, talvez pela sua maneira de olhar, mas nenhum daquela multidão ainda tinha descoberto até aquele momento que os espíritos das trevas estava encarnado no corpo de um homem e fazia-se presente no meio daquela multidão. O povo não poderiam ter o discernimento, porque estavam como que cegos a enxergar as coisas do mundo espiritual. E este espírito imundo, como não pode ser visto pelo olho comum, no corpo deste outro homem que estava possesso, pensava este espírito que ainda poderia por muito e muito tempo estar naquele corpo assolando, poderia estar naquele corpo fazendo coisas horrendas, levando à destruição, causando as palavras de mentira, torcendo até mesmo a verdade de Deus, para que o povo não viessem a acreditar, para que não alcançassem a libertação, para que não alcançassem o conhecimento. E em meio àquela multidão, julgava ele então estar escondido dentro do corpo daquele homem. Mas quando Jesus chegou, este espírito no corpo do homem, ele sentiu que em meio a toda aquela multidão, aquele povo, havia um ser diferente. Havia a presença de um homem diferente. Um homem diferente em uma comunhão para com Deus. Um homem cuja virtude havia no seu corpo.
Um homem cujo poder irradiava o teu corpo. E este demônio de imediato, quando ele sentiu esta presença que mexeu com ele, que tocou nele, ele não suportou aquela presença, então ele abrindo a boca, se revelando a sua presença no corpo daquele homem, então ele dizia: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos. Eu sei quem és, o Santo de Deus. O que me chama a atenção nesta palavra em que o diabo colocou na boca deste homem, se revelando a sua presença naquele corpo, é quando ele usa o termo que temos. Usou a palavra plural, que temos nós. Significa que não era um só demônio, não era só um espírito que se encontrava no corpo daquele homem, mas havia muito mais demônio. Pode-se dizer que havia uma legião. Uma legião, ela é composta basicamente de 6.000 demônios que pode habitar no corpo de um ser humano. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos. Enquanto não foi mexido, ele se encontrava quieto. Ele nada fazia, nada se manifestava, porque não tinha nada, nem ninguém que poderia se opor às suas tramóias no corpo daquele homem. Mas Jesus, fitando para ele, então o Senhor abre a sua boca e pronuncia: cala-te, e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Algo também que eu aprendo com Jesus nesta palavra é que quando o povo viu o que acontecia, houve espanto no meio daquela multidão, houve espanto no meio daquele povo. Então houve uma inquisição de palavra. Alguém começou a perguntar um para com o outro: que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem, ou eles obedecem. Meus amados, eu quero te falar para você, esta campanha resgatando almas do inferno, ela não foi uma palavra simplesmente vinda porque eu vou fazer, eu quero fazer. Mas depois de muita oração, buscando uma direção em Deus, Senhor, nos dê uma posição para continuarmos a fazer a tua obra. E temos um propósito, é ganhar almas para o teu reino. Deus nos trouxe esta revelação, resgatando almas do inferno. Isso a princípio poderia aparecer até mesmo para mim uma palavra muito pesada, porque juntamente com todos aqueles que são de Deus, que têm a sua vida no altar de Deus, homens e mulheres chamadas por Deus para ministrar a sua obra, tenho uma sã consciência que nesta campanha resgatando almas do inferno não seria uma batalha comum,
Não seria uma batalha de uma hora para outra, mas todos teriam e tenham a consciência que no nome do Senhor Jesus Cristo estão andando dentro do inferno para resgatar almas para o reino de Deus. Se Jesus não tivesse ido naquela sinagoga, poderia ter levantado alguém no meio daquele povo, da multidão, poderia abrir o livro, o Pentateuco, e poderia citar alguma palavra de Deus, e poderia ficar por aquilo mesmo. Cada um voltaria para a sua casa, mas o demônio no corpo daquele homem também voltaria para a casa daquele homem. Voltaria para o meio da família daquele homem. Porque não haveria uma unção suficiente para que estes espíritos, eles viessem a abandonar aquele corpo, a sair da vida daquele homem. Meus amados ouvintes, eu quero te dizer para você, neste momento, que Jesus, Ele usou com autoridade da sua palavra para repreender aquele mal, para repreender aquela força maligna, porque não poderia aquele espírito permanecer no corpo daquele homem. E eu quero te chamar a atenção: quantas das pessoas que se encontram ainda neste laço demoníaco, que aparentemente, olhando, parece ter uma vida comum, parecem estar normal, mas quantas dores, quanto sofrimento que se encontra no lar, no meio da família, a desavença, um não consegue entender o outro. Por outro lado, outros se demonstram o orgulho, outros se demonstram de uma forma ser melhor ou maior do que o outro. Quantas discussão em meio à família, quantos os desrespeito de pais para com filhos e filhos para com os pais. Quantos homicídios nós possamos ver no dia de hoje, quanta mortandade. Porventura não está sendo isto obra dos príncipes das trevas? Porque não tem encontrado alguém altamente suficiente ou capacitado na unção de Deus para que possa correr atrás, levantar um clamor para pôr estas vidas em liberdade. Lá no livro de Isaías, Jesus proclamou que ele veio para tirar o cativo do cativeiro, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, na sua morte, ele chegou a descer nas profundezas do inferno para tomar nas mãos de Satanás as chaves da morte, as chaves do inferno, para que hoje a humanidade venha a ter uma esperança, venha a ter uma liberdade para viver com Deus, conhecendo a palavra de Deus. Isto, meus amados, o que mais está precisando nesses últimos dias da Igreja de Jesus sobre a face da terra são pessoas que venham a se levantar para fazer a vontade daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero te dizer, lá em Efésios, no capítulo 6, a palavra se denomina assim: a nossa luta
não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra os governadores, contra as potestades malignas neste mundo tenebroso das regiões celestiais. Cada um deva se conscientizar, lutar para a salvação de almas, para levar o conhecimento a essas almas do poder e a palavra de Deus, para que verdadeiramente sejam livres. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus possa te abençoar, e que cada um que está ouvindo esta palavra nesta tarde, que possa tomar a posse de um chamado que Deus fez na sua vida, uma posição diante de Deus, porque o nosso tempo é curto, já não temos mais muito tempo, a obra precisa de ser feita e almas serem resgatadas, resgatando almas do inferno. Que Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.